Fala crente, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Salmo 19, a partir do versículo 12 diz assim, o salmista Davi: Quem pode entender seus erros? Purifica-me tu das falhas secretas. Guarda teu servo também dos pecados presunçosos, que eles não tenham domínio sobre mim. Então serei reto e serei inocente de grande transgressão. E que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis à tua vista, ó Senhor, minha força e meu Redentor. Davi escreve, compõe essa poesia, enfim, nem todos os salmos são musicados ou preparados para a música. Este Salmo 19 em específico é um salmo preparado para isso. E dentro da sua poesia de engrandecer a Deus, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento mostra o trabalho das suas mãos, um salmo muito conhecido, de versículos muito conhecidos. Quando ele finaliza o texto, no meio ele fala sobre a lei do Senhor, estatutos, temor do Senhor, e ele vai falar sobre pecado. Não o pecado dos outros, mas o pecado dele. E longe de querer elaborar aqui uma sistemática sobre os pecados, ou tipos e variações de pecados, Davi, dentro desse texto poético, do fundo da sua alma, faz uma pergunta retórica muito profunda. Quem pode entender os seus próprios erros? Que homem é aquele que consegue ter a capacidade de compreender não os erros dos outros, mas os seus próprios erros? Ele então diz, como resposta a essa pergunta que oferta para nós uma dificuldade muito grande de solução, ele diz então: purifica-me tu das falhas secretas. Muito interessante compreender isso, o que Davi está chamando de falhas secretas, erros não cometidos no sentido aqui de erros escondidos para que ninguém veja, mas falhas secretas aqui tem relação com aquilo que você talvez esteja lutando para não cometer mais, aquilo que ainda te incomoda, aquilo logicamente, obviamente que não é explanado, não é um erro conhecido, mas aquilo que no seu íntimo ainda te incomoda. Davi diz: quem pode compreender isso? Senhor, só tu podes purificar, me libertar, me livrar das falhas que são ocultas a todos, mas jamais a ti. E ele diz: guarda então o teu servo dos pecados, também dos pecados presunçosos, dos pecados de soberba. Davi já citou os pecados secretos e agora fala dos pecados presunçosos. Interessante, ele vai de um extremo ao outro, daqueles que ninguém enxerga, porém Deus sempre enxerga, e para o outro extremo, daqueles que nós, muitas das vezes, por agirmos com soberba, com arrogância, com jactância, com marra, no português claro, muitas das vezes nem achamos, nem paramos para pensar que é pecado. Pecados que tanto são provocados, produzidos pela presunção, como produzem também presunção e arrogância. Atos que cometemos, que colocamos os outros supostamente no lugar deles. Talvez você já tenha falado isso. Sabe com quem você está falando? Como que fulano disse isso para mim? Ele não sabe com quem ele está falando, porque eu sou tal, eu sou isso, eu sou aquilo. Pecados presunçosos, que eles não têm domínio sobre mim. Davi diz que eu não seja essa pessoa arrogante, essa pessoa soberba, essa pessoa que não percebe que está se afastando cada vez mais de Deus, porque a sua presunção é mais alta do que a sua intimidade com Deus. Então serei reto e serei inocente da grande transgressão. Quando que ele poderia ser reto? Quando que ele poderia ser inocente de um grande pecado, deste grande pecado? Quando a presunção não tivesse mais domínio sobre ele. Quem te domina? Quem controla as suas ações, as suas emoções, as circunstâncias? O mundo, o pecado, a carne, o outro ou o Espírito Santo de Deus? Davi então conclui que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis à tua vista, ó Senhor. A boca reproduz, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Para que as palavras da boca de Davi pudessem ser de fato doces, pudessem ser aceitáveis à vista, à percepção de Deus, o coração dele precisava estar cheio da poderosa palavra de Deus. Ele precisava estar debruçado sobre as leis do Senhor, sobre que temos debruçado, sobre que temos dia e noite meditado, nos esforçado, para que o Senhor seja a nossa força, para que o Senhor seja o nosso Redentor, porque o nosso Redentor vive. Precisamos colocar o nosso coração na palavra de Deus, onde de fato estiver ali o nosso tesouro, ou seja, onde estiver aquilo que nós
damos valor, ali também estará o nosso coração.